Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Quem estiver gostando dos nossos vídeos, deixa o like, se inscreve no canal. Hoje eu vim contar a história do dia que meu tio foi possuído, que eu tinha prometido no outro vídeo. Mas antes de eu contar essa história, primeiro eu tenho que contar a história da casa, como eu fui parar nessa casa, que na época que aconteceu. A gente morava numa casa no Santa Felícia. Mas aí meu pai teve um derrame. E na época meu pai trabalhava de pedreiro, porque ele trabalhou numa época na CBT. A CBT faliu. A gente teve que deixar a casa que a gente morava no Delta e mudamos pro Santa Felícia. E aí nisso que a gente tava no Santa Felícia, ele tava trabalhando de pedreiro. Ganhava bem de pedreiro tudo. Mas aí ele teve um derrame. E nisso que ele teve esse derrame, não tinha como ele trabalhar. E não tinha como a gente pagar as contas. Então os irmãos dele ajudou a gente, aí alugamos uma casa lá no Jockey. Que os irmãos dele achou essa casa pra gente lá, a gente foi morar lá. A casa tinha, na época, tinha 2 cômodos. E quando a gente morava nessa casa aí, tinha... era um cômodo grande, que dava assim pra fazer os 2 quartos, né? Que era pra mim e pra minhas irmãs, e o quarto pra minha mãe e pro meu pai, e tinha a sala e a cozinha. E aí lá fora tinha uma área, esse terreno ficava no fundo de outra casa e na frente tinha um restaurante. E com o tempo que a gente tava lá, a gente achou um espelho lá na casa. E a gente pendurou esse espelho no banheiro. E esse espelho que ficava no banheiro, assim, era mais ou menos grande, assim, era bem grandinho. E o banheiro, ele não, a porta dele, como que chama aquele negócio que vai na... É viga? Não é viga. O batente, né, da porta. Não era certo, então ele era aberto. Então, para ninguém ficar espiando no banheiro, tinha aquelas cortinas de plástico que existiam antigamente, né, que ponhava na pia ou no box do banheiro. Então, era naquele vão. E a minha cama ficava bem de frente pro banheiro. E muitas vezes à noite eu acordava, eu via a imagem de uma mulher segurando uma criança no colo ali naquele banheiro. Mas eu comecei a ver isso depois que a gente achou esse espelho. E eu sempre via essa imagem dessa mulher toda noite. E quando foi um dia, a minha mãe pediu pra mim buscar meu tio no bar que ele tava, era um barzinho perto de casa. Ele tinha ido lá beber. Meu tio bebia muito naquela época, e pra quem entende, sabe que quem bebe atrai mais, né? Essas coisas assim de espírito, essas coisas mais, né? E ele tava lá no bar bebendo, aí eu fui lá buscar ele pra almoçar, foi eu e foi meu primo. A gente foi buscar ele pra almoçar, ele não queria vir, mas a gente convenceu ele veio com a gente pra almoçar. Chegou em casa, ele deitou na cama da minha irmã lá e começou a falar com uma voz muito estranha, grossa, assim, não era a voz dele, era uma voz muito feia. E essa voz falava que ele estava morto já, que não ia adiantar a gente fazer mais nada. E minha mãe rezando e passando água benta nele, que na época a gente ia para a igreja católica, que era a igreja de São Cristóvão. Então a gente tinha água benta que o padre benzeu. E minha mãe fazia no peito dele a cruz, fazendo as orações. E nada fazia voltar ele ao normal, sempre com aquela voz bem grossa, que não era a voz dele. E minha mãe tentando conversar, até que uma hora ele apagou. Ele apagou, mas foi coisa de 5 segundos. Quando ele abriu o olho de novo, ele já estava falando com uma voz de criança. E essa criança falou que era um anjo. E esse anjo falou que para salvar a vida dele, a gente tinha que pegar aquele espelho que estava dentro do banheiro, jogar na encruzilhada e não olhar para trás. E foi quando eu e meu primo, a gente pegou, subiu com o espelho. Era um pouquinho longinho assim, porque nossa casa lá no fundo, né? A gente foi, jogou o espelho, não olhando pra trás. Meu primo até pensou em olhar, eu falei, não olha. A mãe falou pra não olhar. A gente não olhou pra trás, joguemos o espelho e voltamos. Quando a gente voltou, ele tava normal. E aí quando ele voltou, ele não lembrava de mais nada. Mas tinha alguma coisa de errado naquele espelho, porque até depois de um tempo, foi o que? Coisa de 2 a 3 dias, a gente viu
embaixo do tanque que ficava embaixo da janela do banheiro. O tanque era assim, tinha a janela do banheiro e tinha o tanque. A gente tá fazendo faxina em casa e eu fui lavar alguma coisa lá, não lembro o que foi. Quando a gente viu embaixo do tanque, era cheio de vela preta, vela vermelha, que ficava embaixo da janela do banheiro. Aquele monte de vela, aquelas coisas, era coisa de macumba mesmo. E tinha, quando a gente alugou a casa, também tinha um sofá, que ficava assim no quintal. Muitas vezes eu fiquei sentada naquele sofá lá, mas nem imaginava. Aí um dia, sem querer, passando a mão assim, achei uma pulseira. Aí fui passando a mão, achei outra. Aí nisso eu fui cavucando assim por dentro das beiradas do sofá, cheio de joia dentro do sofá. Minha mãe fez eu jogar tudo lá na encruzilhada também. Mas quando eu vi aquela mulher lá na porta do banheiro, era nitidamente uma mulher segurando uma criança. E quando o meu tio ele ficou possuído, ele falou que jamais o que estava dentro dele, porque ele não ia voltar, que ele já estava morto. Mas depois que entrou o anjo nele e falou que se jogasse o espelho, ele conseguiria voltar. Mesmo com medo, a gente era criança naquela época, eu devia ter, isso aí foi em 97, 96, 96. E 83, por quantos anos eu tinha? 13. É. É que naquela, hoje em dia uma menina de 13 anos já é uma moça, né? Naquela época a gente era criança, ia brincar de boneca. A gente ficou com medo, mas depois passou. Mas aí muito tempo assim, acontecia muito isso com meu tio, ele bebia muito e direto ele tinha não sei se é uma possessão que fala, né? Mas a voz mudava muito, não era a voz dele. Era uma voz muito grossa, muito rouca. Você conhecia o meu tio, você lembra? Ele não tinha voz grossa. Mas aí quando ele voltou a ser normal, ele falou que não ia beber mais, que ia melhorar, que não ia beber mais. Aí logo voltou a beber, aí começou a ter essas coisas de novo. Mas depois que a gente quebrou aquele espelho, a gente não sentiu mais nada naquela casa. E aí foi coisa que de uns 2 meses depois que a gente quebrou o espelho, meu pai arrumou um emprego. Aí a gente saiu daquela casa, alugou outra casa. E aí nossa vida começou a ir pra frente. Mas enquanto aquele espelho estava lá, nossa vida não ia pra frente. E era alguma coisa relacionada com o espelho, né? Tinha alguma coisa naquele espelho, mas a gente não sabe explicar o que era. Porque meu tio, até quando a gente pegou ele no bar, ele não queria almoçar, que ele tava bêbado, mas isso é coisa normal, né? Mas quando ele chegou em casa, ele mudou totalmente. Virou outra pessoa. E essa é a história, né, de quando ele ficou possuído, assim, a primeira vez, né, que eu vi ele possuído, né. Porque já teve outras vezes também que aconteceu de novo, que ele continuou na bebida, né. Mas essa foi a primeira vez que eu vi mesmo. Mas graças a Deus não aconteceu nada, ele conseguiu melhorar aquela época, ele ficou uma semana sem beber, logo depois voltou a beber. E essa é a história. Aí logo tem outro vídeo pra vocês aqui no canal.